Saudações, galera dirigindo sonhos, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Victor Godzilla e hoje a gente tá numa missão aqui um tanto quanto ingrata, até complicada. Definir e decidir com vocês se o Pulse Abarth é uma compra racional ou puramente emocional. E o porquê que eu falo isso? Essa sigla que tem aqui na frente, Abarth, faz total diferença. Esse carro, inclusive eu mesmo, às vezes eu quero falar o nome desse carro e falo Fiat Pulse Abarth. Mas esse carro, basicamente, foi completamente reformulado pela Abarth. A Abarth, quem não conhece, é uma preparadora que ele faz todas as modificações e transformando um carro que era puramente civil, realmente um esportivo. Eu sou o Julian Simão, você está no Dirigindo Sonhos, então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo por cá. Por que um carro civil se tornar um esportivo? Se a gente for analisar a origem desse carro, seria na versão topada, o Fiat Pulse Impetus. Lá a gente tem um carro com mais foco em conforto, mais foco em economia. A gente quer saber se esse carro aqui traz itens de conforto interessantes, se dá para usar na diária como um SUV normal ou essa esportividade pode atrapalhar um pouco. Aqui na lateral do carro, toda essa esportividade continua, seja pela cor preta das rodas ou então essa faixa Abarth na lateral. E mais uma vez, sempre falando, aqui você não vai encontrar em canto nenhum, com exceção do retrovisor, a assinatura da Fiat. Vai ser Abarth tanto na lateral, na frente, atrás e lá dentro do carro. Retrovisor vermelho aqui com replicador de seta. Esteticamente falando, esse carro agrada bastante, justamente porque esses apliques pretos, ele traz ainda mais essa questão da esportividade. Falando um pouco do conjunto de roda e pneu, aqui é um Aro 17 com pneu 215/50. Você pode estar se perguntando, Godzilla, esse pneu, esse conjunto é um pouco maior do que o Impetus. Ele realmente é. Ele é um meio centímetro mais alto, porém a suspensão ele foi baixada em 1,5 cm. Tirando esse meio centímetro do pneu, a gente está falando de um carro 1 centímetro mais baixo do que o Impetus. E não é nem só a altura que foi retrabalhada. A parte de carga, de amortecedor e mola foi retrabalhada também. Assim como as barras de torção também são completamente reformuladas e com a porcentagem de carga a mais do que o Impetus. Na parte de freio, aqui na traseira é o bom e velho tambor. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é o quê? A parte de custo de manutenção. Ela é um pouco mais barato do que se fosse a parte de disco. Porém, como ele se trata de um carro esportivo, se você levar ele para uma pista e começar a dar várias voltas uma atrás da outra, talvez a traseira comece a fadigar porque ele vai alcançar uma temperatura maior. Porém, já lá na frente, que é onde realmente funciona o freio efetivo de um carro, não sei se você sabe, mas mais de 70% do poder de frenagem do carro está nas rodas dianteiras. A traseira, ela ajuda sim um pouco na frenagem, mas é basicamente para poder alinhar a traseira. Na traseira do carro, toda essa esportividade continua, não só na parte estética, como também na parte funcional. Isso porque a parte de escapamento ele é realmente funcional. Hoje em dia está cada vez mais difícil você ver uma ponteira de escapamento funcional. A gente vê até grandes fabricantes com carros esportivos colocando aquelas ponteiras fake, né? Tem essas aletas aqui e essa parte do meio que ele remete até os carros de Gran Turismo que tinha luzinha de freio lá atrás. E aqui atrás, mais uma vez, que caso você se esqueça, caso você não veja no volante a logo, não veja na roda, não veja na frente, não veja na lateral, aqui atrás, mais uma vez a Abarth e nada de Fiat. Toda essa pegada esportiva começa justamente aqui nessa frente. O para-choque ele é completamente diferente da versão Impetus. Fora isso, ele tem esse aplique aqui, que no Impetus é cromado, esse pessoal gosta, o pessoal de carro social, carro mais confortável, essas coisas, gosta desses cromados. Aqui não, aqui é o bom e velho fibra de carbono. A logo é a Abarth, ou seja, Fiat você não vai encontrar em canto nenhum desse carro. Esse aplique vermelho justamente traz essa questão de esportividade e faz companhia também com o retrovisor e a faixa lateral também. Uma coisa que é até boa a gente comentar são a questão dessas entradas de ar lateral. Hoje em dia, questão de entrada de ar, saída de ar, escapamento, está cada vez mais fake.
Aqui não, aqui ele é realmente funcional. A parte de sensor de estacionamento foi até uma jogada até bastante inteligente da Fiat. Ele não colocou na parte pintada do para-choque, colocou nessa parte preta, ficou até mais harmônico e bem mais escondido. Uma coisa que você olhar de carro vai ver que falta logo é a questão do sensor do ACC. Esse carro não possui, mas isso vai ser falado com o Júlia lá dentro. Mas você deve estar curioso mesmo para saber sobre o motor desse carro. Aqui, já de cara, eu acho que todo mundo já sabe, a gente tem o 1.3 turbo do grupo Stellantis, que compartilha com Fiat Fastback, com Renegade, com Compass, com Commander. Então esse motor está em uma vasta linha. São 185 cavalos com 27,5 kg de torque. Ou seja, a potência é a mesma em todos os motores. Isso quer dizer que provavelmente a programação também do motor é a mesma. O que muda? Muda a programação da resposta do carro. Como assim? Pedal, volante, tudo isso é diferente. Ele se torna mais sensível, mais arisco. A melhor definição seria essa. Toca no acelerador, ele já está respondendo. Mesmo no modo normal. Ele tem dois modos que a gente vai explicar já já lá dentro. É o modo normal e o modo Poison, veneno, chame como você quiser. No modo veneno ele fica ainda mais agressivo nas respostas. Mas voltando a falar deste motor, por sinal, já tem muito conteúdo desse motor. A gente passou dinamômetro, já passou em tudo que eu tenho feito, tem até teste em dunas com o Jeep Renegade. Então aproveita, deixa os links aqui na descrição, vai lá e dá uma conferida. Esse carro já começa de cara com Abarth. Você nunca vai esquecer que você está com Abarth, porque todo canto tem o nome Abarth aqui. Ao mesmo tempo que existe uma crise existencial aqui, que se você olhar na turbina, tem a sigla Mopar, que é a linha esportiva da Dodge, não tem nada a ver com a Abarth. Então tem uma mistura aí do grupo Stellantis. Voltando para o motor, injeção direta, com a que a gente já tem que mencionar, o maior pecado da injeção direta é o combustível ruim. Então cuidado com o combustível. Por falar em combustível, na tecnologia desse carro aqui, ele é reconhecido antes mesmo de entrar na câmara de combustão. Na própria linha de combustível, o motor elétrica já detecta que combustível e já faz uma programação mais fina. Essa programação fina ainda é melhorada com o sistema multi-E de eletroválvulas com um sistema hidráulico que gerencia o comando, dando uma resposta ainda mais precisa, otimizando a eficiência da queima. Lembrando que esse motor aqui é 1.3 de 4 cilindros. Aliado a ele, a gente tem um câmbio de 6 velocidades, o Aisin, conversor de torque, que já é bem mastigado aí por várias montadoras, não é exclusivo da Fiat. É um câmbio bem robusto e também foi feita uma programação especial para esse carro aqui. Então, com isso, a gente pode dizer, de motor, a programação de motor, se tiver, são ajustes pequenos, mas a grande diferença mesmo está nas respostas passadas ao condutor. Muito canal grande aí criticou isso aqui, ó, ausência de manta térmica. Eu não vou criticar. Por quê? Se você pegar carros até como a Porsche por várias vezes retirou isolamento térmico e acústico para aliviar o peso e dar mais esportividade ao carro. Então, essa manta aqui eu vou perdoar. Além desse acabamento, a gente tem a pintura completa no cofre do carro. Isso é um diferencial, a gente tem que sempre pontuar, porque muita marca grande, de esportivo até, deixa sem pintura. O acabamento do motor, a gente tem que dizer assim, longe de ser premium, mas não é um acabamento ruim. Se você analisar, os cabos são todos isolados, protegidos, mas poderia ter uma atençãozinha mínima ali a mais para facilitar a vida do mecânico. A bordo do Pulse Abarth a gente tem regulagem de altura e profundidade do volante e regulagem de altura também nos bancos. Lembrando que os bancos não possuem regulagem elétrica, é tudo manual, tanto para o motorista quanto do passageiro. Mas, como se trata de um carro que teoricamente é esportivo, não faz tanta falta assim, a gente tolera. Vindo para o conforto do carro, a gente tem que dizer, o banco, eu acredito que seja exatamente o mesmo
do Pulse Impetus. O que muda são os padrões de costura, o padrão do acabamento, que tem a costura vermelha, tem um escorpião no banco, mas o banco em si é o mesmo. Por falar em escorpião, você vai encontrar escorpião em todo canto, assim como lá fora. Escorpião no volante, escorpião na marcha, escorpião aqui no painel, escorpião até na soleira. Quando você abrir a porta, você vai ver o escorpião lá. Mas voltando para cá, a gente tem o mesmo volante do Pulse, só que com o escorpião e com a costura vermelha. É um pouquinho diferente. No lado esquerdo a gente tem os ajustes para mexer aqui na central, no painel, e do lado direito a gente tem o piloto automático. Lembrando que ele não tem ACC, controle adaptativo de cruzeiro. Ele tem apenas o controle aqui do acelerador, tem um alerta de faixa também, você mantém o carro na faixa. Lembrando que ele não é autônomo, tá? Ele dá um ajuste pequeno, mas na hora da curva mais fechada você tem que estar com a mão no volante e ele impede que você mantenha a mão no volante, tá? E também tem um alerta de colisão frontal. Já no cluster de instrumentos a gente tem o mesmo do Pulse Impetus, porém a tela, né, o grafismo da tela é diferente, é exclusivo desse carro. E quando você aperta o modo Poison, ela muda também o grafismo. Detalhe, quando você aperta o modo Poison, mesmo que você está ali com o mesmo pé no acelerador, né, não mexe no acelerador, mesma posição, ele vai dar uma reagida, mudando a posição da borboleta, já dando mais respostas que eu falei para vocês lá fora no carro. Também muda o comportamento do câmbio quando você aperta o modo Poison. Nos modos, ele só tem o Poison e o normal, não tem outro modo. Eu e Godzilla sentimos falta, por incrível que pareça, de um modo mais manso, um modo econômico, para você andar na cidade sem ficar dando solavancos. Seria de bom grado ter esse modo. Rapidamente, é uma tela de 7 polegadas aqui no cluster de instrumentos. Do lado esquerdo a gente tem a temperatura, do lado direito ela é o combustível. Essa tela é bem completa, bem fácil de mexer, fácil de navegar. A Fiat vem se destacando nesse ponto da interatividade com o condutor. Exclusivo dessa versão mesmo, a gente tem um marcador de pressão de tubo que vai até 1.8 de sobrepressão. Ele está dizendo ali que vai até 1.8. A gente nos nossos testes não chegou a bater 1.8 não. Do lado esquerdo a gente tem a potência que ele está entregando de 0 a 100%, tá? E ainda tem o medidor de força G no cantinho ali. Então são características exclusivas dessa versão Abarth. Outro detalhe sobre os easter eggs da Abarth: quando você liga o carro, tanto aqui no cluster central quanto na central multimídia, tá? Ele mostra o símbolo Abarth com um batimento cardíaco. Então, mais uma vez, não esqueça, você está dentro de um Abarth. A central é de 10.1 polegadas. É fácil de navegar, tanto que às vezes a gente troca de carro, tá tão acostumado a isso aqui, já digo logo que Godzilla é assim, vai para outra central, já não consegue se ambientar bem. A Fiat vem se destacando. Ela tem conectividade com Android Auto, Apple CarPlay sem fio, tem o navegador dela nativo. Outra vantagem: você não precisa da central para estar mexendo em tudo. Você tem aqui o ajuste do volume mais embaixo, você tem o ar-condicionado com um botão único para ajustar a temperatura e também a velocidade do ventilador. Isso ajuda bastante, porque você não precisa ficar toda hora mexendo na central, e se você não quiser mexer na central, está navegando, você tem as opções embaixo. Aqui embaixo, no console central, vale dizer que é o mesmo do Fastback, não é igual ao do Pulse. Ele é um pouquinho mais alto, o que permite ter um porta-objeto aqui escondido, tá? Então essa característica veio do Fastback e não do Pulse. A alavanca de marcha eu acredito também que seja um pouquinho diferente. Ela é tão alta que às vezes você, numa tocada mais esportiva, dá vontade de ficar mexendo nela aqui, porque lembra muito o câmbio manual. Mas por sua vez ele tem aqui as borboletas atrás do volante, e isso é um ponto em destaque porque facilita uma tocada mais esportiva. Outra característica do Pulse Abarth, como ele herdou esse console aqui do Fastback, a gente tem um posicionamento mais fácil aqui dos botões. Nessa área a gente tem um controle de tração, tem um bip dos alertas de ré, tem um controle de faixa também, tudo aqui, tudo fácil e facilita a visualização porque é um pouquinho inclinado. Mais um pouquinho abaixo a gente tem um carregamento por indução. Vou dizer que eu e Godzilla gostamos porque ele encaixa o celular aqui, fora que tem uma saída de arzinha que deixa o celular frio, mantém tudo numa temperatura legal, tá? E ele fica carregando o tempo todo. Teve muitos carros que não tinham esse posicionamento e o celular ficava meio bobo, que fazia com que o celular parasse de carregar. Aqui não, funcionou.
Também tem a conectividade por USB do tipo C e USB do tipo normal aqui, então facilita para quem quiser carregar. Mais um pouquinho para baixo a gente tem o freio de mão eletrônico, tá? Portas objetos aqui e também um apoio de braço que ele se posiciona, você dá para ajustar a posição com um porta-objeto escondido aqui abaixo do apoio de braço. Ele dando o console do Fastback, ele ganhou também a saída de ar lá atrás para os ocupantes e também uma porta USB para carregar o celular. Já que eu estou falando lá de trás, o espaço é o mesmo do Pulse, não mudou nada entre eixos, tal, tudo igual. O que falta, eu acho, só é um apoio para o braço, mas também não é um pecado mortal, já que ele é previsto para carregar 3 pessoas. Como sempre a gente fala, lá atrás carrega bem 2 pessoas, confortavelmente projetado para 2 pessoas. A terceira vai ali no pelo menos. E como nem tudo são rosas e flores no mundo automotivo, a gente tem um acabamento plástico. O plástico, eu te confesso que não é um plástico de extrema qualidade não. Os arremates não são lá aquela coisa toda. Principalmente é motivo de discussão em vários grupos o porta-luva. O porta-luva não encaixa de jeito nenhum, não é aquele negócio alinhado. Aqui na lateral a gente também tem plástico, tudo plástico. No apoio de braço pelo menos ganhamos um apoio aqui acolchoado com acabamento melhor, mas o restante é plástico. O teto dele é preto, tudo preto, só tem a diferença aqui, o detalhe vermelho na versão Abarth. O resto é tudo igual ao Fastback, não ao Pulse. Na cidade, ele é confortável. Se você analisar e comparar com o Pulse, ele vai ser um pouquinho mais rígido. Para quem gosta desse universo, certamente já ouviu falar muito do Sandero RS. De longe, ele passa longe de um Sandero RS, ele não é aquele carro duro e é mais duro do que um Polo GTS. Se a gente analisar o Polo GTS, é bem mais confortável que esse carro. A tocada esportiva se dá na cidade também, se você dá umas reduzidas, apertar o botão Poison, você vai ver que o carro se transforma. Tanto que, principalmente para Godzilla, que já dirigia o Pulse Impetus, quando dirigiu esse carro, é outra coisa. O detalhe mais legal é que manteve a tradição do ronco. Quando você liga o carro, você faz, eita, tem um ronquinho legal. E isso é muito bacana porque resgata lá a tradição do símbolo Abarth. Começou com escapamentos dimensionados e você tem um ronquinho aqui legal no carro. Isso é muito bacana, traz uma esportividade legal ao carro. Sobre consumo para quem vai usar na cidade, tudo isso varia de acordo com seu pé. A gente fez vários testes aqui e acabou misturando tudo. A nossa média está na casa de 9 a 10 km por litro com etanol. Misto, rodovia, hot lap, track day, volta rápida, tudo isso está no meio desse balaio aqui. Gravação que a gente para o carro, às vezes fica um tempão gravando, então é uma média muito boa se você considerar. A potência são 185 cavalos, 27 kg de torque, então para se usar na cidade dá sim. Tudo depende do pé. O problema é você conseguir controlar o pé para não ficar escutando o ronco. O último detalhe que eu tenho que falar é sobre o som. O som dele é um som legal, atende bem. Poderia ser sim um pouquinho melhor os graves, o volume, mas não tem uma assinatura e a Fiat optou por isso, talvez por custo. Mas fora isso, tá tudo ok, o carro é um esportivozinho para diária que eu gostaria de ter. Eu espero que a gente tenha expandido um pouco o horizonte aí dentro da sua cabeça e quem sabe você sair da linha convencional, que seria o Impetus, e vir para um esportivo. A gente sabe que o mercado nacional está cada vez mais carente dessa linha de esportivos. Por quê? Sandero RS já saiu do mercado, Polo GTS está naquela, sai, não sai, sai, não sai. Basicamente o que a gente tem de esportivo de verdade hoje em dia no mercado é o Abarth. E aquelas boas e velhas dicas aqui do canal www.pneufree.com, o maior e-commerce de pneu e roda do Brasil. Se você quer comprar a sua roda para carro esportivo, off-road, toda a linha, vai lá, pneu e roda, no finalzinho da compra coloca lá no cupom Canal DD e garante 2% de desconto. E se você é aqui da região Paraíba, Nordeste, quer uma oficina de qualidade, fazer a revisão no seu carro prêmio, ou então mexer na parte de performance, parte de reprogramação, escapamento esportivo, Lira Performance, todos os links vão estar aqui na descrição. Entre em contato que tem a assinatura do canal Dirigindo Sonhos. Então, meu velho e bom amigo, abra sua cabeça e pare de reclamar que as montadoras não tentam trazer algo diferente ao nosso mercado. Por quê? Porque a gente está muito acostumado aos SUV com conforto, a carros que visam outras características. Aqui sim, a
A Abarth, junto com a Fiat, tentou trazer algo diferente, então cabe a você agora analisar se adequa à sua vida. Por quê? Porque se esse carro não for vendido, você sabe o que vai acontecer. A Fiat não vai trazer mais. Então, Gearhead do meu coração, analise com carinho a única opção das que a gente tem, porque o Polo GTS já está querendo sair de linha. Que volte Polo GTS, essa é a nossa torcida, porque a gente gosta também. Bom, você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse conteúdo com a galera e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Beleza? Eu sou o Julian Simão e vou nessa. Fui!